E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós queremos mostrar para vocês uma aplicação quanto ao assunto dos estimadores intervalares. Então, a ideia do que nós passamos para vocês na aula passada era podermos encontrar informações de parâmetros por meio da amostra, e nesse processo nós falamos para vocês que uma das saídas seria se eu estou interessado aqui em alguma informação da população, e aqui específico na população, eu esteja interessado em um I populacional, por exemplo, a média, eu posso não obtê-la por meio dos elementos da população, mas aqui eu venho, tomo uma amostra e por meio dessa amostra eu automaticamente retiro uma amostra de tamanho n e por meio de uma função que depende dos dados amostrais, x1, x2, xn, nós obteremos um estimador intervalar, isto é, um intervalo de confiança para mim. Esse intervalo de confiança, ele terá uma confiança de tamanho do que a gente chama 1 menos alfa. E aí eu vou obter um estimador intervalar, tal que eu vou obter um LI, um limite inferior, e um limite superior. Então, o que é que seria isso? Nós, especificamente, nesse caso, nós estamos pensando em populações com distribuição normal, né? Então, essas populações têm distribuição normal e, nesse caso, a cara da distribuição é algo desse tipo, feio aqui. Então, é algo desse tipo, né? Melhorar isso aqui. Isso. E dessa forma, nós temos aqui um Mi, só que esse Mi nós de fato não conhecemos. E aí o que é que nós fazemos? Nós traçamos um limite. Um limite. Espera aí, só um instante. Nós traçamos um limite para um limite inferior e um limite superior. Isso significa que eu, ao traçar o limite inferior e um limite superior, nós estamos na seguinte situação. A área aqui dentro ela é uma área de tamanho 1 menos alfa. Lembre-se que esse alfa, nós falamos para vocês que em teste de hipóteses, nós chamaremos ele de nível de significância, NS. Para cá, nós dizemos que o 1 menos alfa é a nossa, em termos de estimador intervalar, é a nossa confiança. Isso implica que as bordas, essa distribuição como ela é simétrica, as bordas de nossa, a área que corresponde às bordas fora desse intervalo é o que contempla o alfa. Como aqui dentro é o 1 menos alfa, e como a distribuição é simétrica, nós vamos dizer que essa área aqui é a mesma dessa. Aqui eu tenho, então, área alfa sobre 2 e aqui alfa sobre 2, porque a soma dessas áreas é alfa. Então, isso significa que, se eu disser que o meu estimador intervalar está
tem limites LI e LS, e por alguma situação esse meu Mi não esteja contemplado dentro desses limites, né? Ou melhor, os meus limites não estejam contemplando o Mi, isso tem probabilidade alfa, que significaria de eu dizer, ó, eu tenho uma chance de 1 menos alfa que o meu Mi esteja correspondente, ou melhor, que os meus limites inferior e superior contemplem esse Mi. Ele tem probabilidade 1 menos alfa, mas pode acontecer por alguma razão que esse Mi tenha estado aqui. E esse meu LI, na realidade, ele transladou, né? Ele não conseguiu captar essa informação aqui. E aí, nesse caso, nós estamos cometendo um erro, né? Mas, se esse meu alfa aqui, por exemplo, a gente fala que ele tem 5% de probabilidade, eu estou dizendo que a minha confiança é de 95%. Há, então, 5% de chance de ocorrer esse erro. Bem, por que eu estou falando de Mi não estar dentro dos limites e sim os limites contemplarem o Mi? Porque eu estou querendo falar, nesse sentido, que não é o Mi que se desloca. Quem se desloca são os limites. Isso significa algo desse tipo. Você tem uma população e essa população você toma amostra. Peguei aqui uma amostra e dessa amostra eu calculei um intervalo de confiança para mim. Uma amostra de tamanho 1, por exemplo. Vamos pensar aqui, um intervalo de confiança. Aí nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Vamos supor que nós estamos simulando e aqui eu tenho o Mi real que a gente não conhece. Aqui nesse caso nós temos a, a, o cálculo que a gente faz para essa amostra, que nós vamos ver já já, e aí eu vou e calculo o meu limite inferior e meu limite superior. Aí eu calculei meu limite inferior, calculei meu limite superior, vi que nesse caso, vamos supor que aqui a gente tem um eixo x, em que esse eixo x ele represente para nós o valor dessas variáveis aí, né? Então aqui eu tenho o valor centralizado, que é a média, e aqui eu tenho a oscilação dos limites, de onde até onde a gente pode contemplar esse Mi. Aí eu venho aqui, especificamente, aqui no nosso caso, eu vou colocar aqui de preto. Aqui de preto, eu vou botar 7. Sete, 8. Então, o que eu estou querendo dizer é que agora eu vou pegar aqui minha segunda amostra, calculei meu intervalo de confiança 2, e aí nesse caso o que vai acontecer é que eu vou e calculo. E aí eu faço isso para um tanto de situações. Perceba que para cada cálculo que eu vou retirando de amostra, isso vai vindo até aqui o final. Em algumas situações aqui no meio, pode acontecer algo desse tipo. Aqui eu tenho o meu LI, meu LS, e por alguma situação ele não contemplou. Significa dizer que se nós fizéssemos uma simulação com 100 amostras e a proporção de intervalos que não contempla Mi, ele vai ter probabilidade alfa.
Significa se esse meu alfa ele tem 5%, numa construção de 100 intervalos, a gente espera que no máximo 5 deles não contemplem o Mi. É isso que a gente pensa aqui em termos reais. Então, isso pode ser uma das interpretações do nosso, do nosso coeficiente de confiança, vamos dizer assim, né? Da confiança com que nós temos no intervalo contemplar esses limites. Então, perceba que Mi ele é um parâmetro, ele é um número que a gente apenas não conhece, mas que ele existe. E aí, como nós não temos informações, nós vamos, por meio de uma amostra, retirar essa informação e construir um estimador intervalar. Então, para cada amostra, como essas minhas amostras aqui, x1 até xn, elas mudam, né? Porque nós não sabemos, né? Os elementos eles se modificam automaticamente, como isso daqui depende de uma função da amostra, obviamente esses limites se alteram para cada amostra. Beleza. Então, feitas essas considerações, nós vamos construir primeiro um estimador intervalar para a média amostral. Um estimador intervalar para a média amostral, isto é, nós vamos criar uma forma de como se obter o LI e o LS e tomarmos algumas conclusões. A primeira coisa que nós fazemos é construir um raciocínio para deduzir esse estimador intervalar. E nós usamos o que chamamos de o método. Nós temos diversos métodos e aqui nós vamos nos basear no método que a gente chama o método da quantidade pivotal. O método da quantidade pivotal, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos encontrar uma quantidade pivotal em que essa quantidade pivotal ela vai depender, ela tem algumas informações, né? Ela depende do nosso parâmetro de interesse. Esse aqui é o parâmetro de interesse θ. Poderia ser Mi, poderia ser o desvio padrão, depende do que nós temos, né? Do que nós temos de interesse. Então, aqui é o meu parâmetro de interesse. Ele depende da amostra. Aqui, x1, x2. Então, nesse caso, como depende do parâmetro e depende da amostra, eu não posso dizer que isso aqui essa quantidade pivotal é um estimador, por isso que ela recebe um nome diferente. E outra coisa, eu preciso conhecer a distribuição da quantidade pivotal. Eu preciso dessas três informações. Então, diante disso, eu poderia assumir para um estimador intervalar para Mi, sendo Mi a média populacional de uma população normal, eu poderia construir um estimador intervalar para Mi da seguinte forma: tendo uma população x1, x2, xnzão, né? Em que o meu x ele tem distribuição normal com média Mi e variância sigma 2, significa que eu tenho uma distribuição, a variável aleatória x ela é modelada por uma distribuição desse tipo, né? Em que aqui eu tenho o meu Mi e essa oscilação aqui, ó, é o meu, em termos de erro, desvios padrões, então é o meu sigma quem faz essa oscilação. Então, nesse caso aqui, eu não conheço essa informação aqui para mim, ela é desconhecida. E aí, como eu não tenho essa informação,
eu tomo uma amostra de tamanho nzinho. Tomado essa amostra, nós vamos construir um estimador intervalar para podermos encontrar uma região para esse valor, né? Porque nós estamos interessados em algo razoável para nós nos aproximarmos desse valor. Aí nós vamos atrás de uma quantidade pivotal. Nesse caso, vamos supor que essa nossa situação aqui, nós temos uma quantidade pivotal em uma situação que por alguma informação que nós temos de experimentos anteriores, esse parâmetro aqui ele é conhecido. Então, como ele é conhecido, nós temos a seguinte quantidade pivotal. Vamos lá. Eu vou pegar a média baseada nessa amostra, menos μ, dividido por sigma sobre raiz de n. Nesse caso, nós dizemos que essa quantidade pivotal tem distribuição normal padrão. Isso daqui, se vocês observarem, está muito parecido com aquela transformação de Z. Lembram? A diferença é porque aqui agora nós não estamos falando em termos de variável aleatória x, mas da média da amostra, né? x1, x2, xn. E aí, por consequência, aqui embaixo eu não teria só o desvio padrão. Eu teria o erro padrão da média, porque isso está relacionado à média aqui em cima. É só um rearranjo. Mas nada mais, nada menos é do que a própria transformação de Z. O que acontece aqui é porque é o seguinte, aqui nesse caso, nós temos o conhecimento do desvio padrão, porque eu conheço sigma ao quadrado. Se eu conheço sigma ao quadrado, eu extraio a raiz e eu achei sigma. O tamanho da amostra eu conheço. A média depende da amostra que eu obtive, né? O que eu não conheço é μ. Mas eu sei que a distribuição dessa quantidade pivotal ela tem distribuição normal padrão. Beleza. O que é que vai acontecer agora? O que vai acontecer é o seguinte. Para eu determinar uma área, se eu sei que Z, vamos pensar nessa quantidade pivotal aqui agora, que ela é Z, né? Isso igual a isso. E eu sei que isso daqui tem distribuição normal padrão. O que eu preciso saber é simplesmente isso. Se aqui eu estou na escala, por exemplo, da normal padrão, eu sei que esse meu μ aqui trazendo isso daqui para a escala da normal padrão, eu sei que isso daqui em Z, veja que esse meu μ aqui, ó, eu estou achando ele em termos da variável aleatória x, ó. Mas não implica dizer que na escala de Z, na escala de Z, esse meu μ aqui, ele não é desconhecido, ele é igual a zero. Isso a gente sabe. Só que, voltando para a escala de x, isso daqui a gente não conhece, né? Mas aqui a gente conhece. Então, esse limite inferior e esse limite superior que a gente possa construir aqui é o que nós estamos querendo saber, tá? Mas eu tenho uma informação aqui interessante. Veja que na escala de Z, eu sei que aqui eu tenho um Z1 calculado e aqui eu tenho um Z2 calculado, em que esse Z1, Z2 eu consigo obter. Eu consigo saber essa informação aqui, ó, essa área. Como assim? Ó, eu quero saber que se nós determinarmos, por exemplo, que alfa tem 5% de área,
ou vamos colocar algo mais palpável, né? Vamos colocar um exemplo em que aqui esse alfa seja de 10%. Se alfa aqui ele tem 10% de área, significa dizer que aqui eu tenho 5% e aqui eu tenho 5% de área. Por quê? Porque o 1 menos alfa é 90%. Está aqui dentro. E a gente sabe que o cálculo das áreas da distribuição normal padrão, nós vamos usar uma tabela. E essa tabela sempre ela calcula a área do Mi até um determinado ponto. Ou seja, eu pego essa área aqui até um determinado ponto, que no nosso caso é Z2 e Z1. Como eu sei que a distribuição é simétrica, o que eu fizer de área para esse lado, essa área é a mesma desse de cá. Simplesmente eu estou mudando o lado, porque a distribuição é simétrica. Esse ponto aqui é o mesmo que esse, a menos de um sinal, porque como eu estou abaixo do Mi e o Mi é igual a zero, esse Z1 aqui é um valor negativo e esse Z2 é um valor positivo, mas os valores em termos absolutos são iguais. Tranquilo? Beleza. Então, falado isso, nós podemos utilizar lá na nossa apostila a tabela da distribuição normal. E aí nós vamos observar o seguinte: quando nós queremos calcular essa área, em que nós percebemos que essa área aqui, se o meu alfa é 10%, eu estou dizendo que essa área aqui interna, ela tem 45% de área. Isso porque aqui, ó, até esse ponto, vamos dizer que é o meu Z2, eu tenho 45% de área para esse lado e 45% para o outro, que vai me contemplar os 90% de área, que é a probabilidade desses meus intervalos conterem mi. Então, isso significa que eu preciso saber quem é esse Z2 e quem é esse Z1 aqui. Como é que a gente obtém isso? Basta eu vir na tabela da distribuição normal e a 10%, eu preciso saber aqui dentro qual o valor de Z que me leva a 45% de área. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a canetinha. Eu acho que eu não consigo. Mas aqui, por exemplo, significa o seguinte: eu não vou achar esse valor 45 exato. Mas eu sei que esse valor está aqui, ó. Ó. Estão vendo esse valor aqui, ó? Esse valor, nós vamos achar o valor mais próximo em termos de área. Então, nesse caso aqui, eu tenho 0,4495, 0,4505. Perceba que esse valor aqui, ele está mais próximo em termos do 0,45 do que o 0,4495. Vamos arredondar e vamos dizer que esse vai ser o nosso valor que vai representar o 0,45. Bem, então esse valor aqui me leva a um valor de Z de 1,65, né? Significa que eu tenho a tabela da normal e essa tabela da normal, a da de Z, ela me leva a 1,6005 e aqui é o valor aproximado a 0,45, que é o 165. Vamos fechar nisso. Significa, então, dizer que essa área aqui, 45%, é o valor que vai de mi igual a zero até um determinado ponto, que esse ponto é o meu Z.
Então, nesse caso, eu estou dizendo que aqui, ó, eu tenho 165 para que essa área aqui seja 0,45. Obviamente, essa área aqui também tem 45, só que esse meu mi aqui é igual a zero, então implica que esse valor aqui é negativo, 165 negativo, porque a distribuição é simétrica. Então, veja, para mi igual a zero, eu sei que essa área aqui, como eu quero um alfa a 10%, eu tenho que esse meu z aqui é 165 negativo, 165 positivo. Então, eu criei a minha região para a minha quantidade pivotal. O que eu preciso fazer, em termos de raciocínio, significa o seguinte. Bem, então, se você tem uma probabilidade em que essa probabilidade, eu vou abrir aqui mais um layout para mim, tá? Um layer. Então, significa dizer que se essa minha área eu tenho probabilidade, percebam aqui, né? Ó, 165, 165. Significa dizer que a probabilidade dessa minha quantidade pivotal, x barra menos mi, dividido por sigma, sobre raiz de n, de estar entre Z1 e Z2, essa área de contemplar aqui, que significa 165 menos 165, essa probabilidade aqui é de 0,90. Estou dizendo isso, né? Agora eu preciso saber qual é o meu estimador intervalar. Qual é o que a gente chama do nosso LI-LS? Porque aqui eu estou na escala de Z. Eu posso melhorar isso. Veja que como eu preciso colocar o meu mi centralizado, porque o estimador intervalar tá me representando um estimador intervalar para esse parâmetro que é desconhecido, eu posso melhorar essa informação dessa probabilidade. Eu posso pegar aqui, por exemplo, esse denominador e colocar eles todos para cá, para fora, para as bordas da desigualdade, vamos dizer assim. Ó. E ainda mais, eu posso pegar esse x barra também, que ele é conhecido, e jogá-lo para fora, para as bordas da desigualdade. E centralizar apenas o mi, que é o desconhecido. Isso significa, então, que nesse caso aqui eu vou achar o meu limite inferior e aqui eu vou achar o meu limite superior. É isso que nós vamos fazer. Então, eu vou pegar e vou trabalhar apenas com a parte interna do cálculo dessa probabilidade. É a forma de nós construirmos o nosso estimador intervalar. Então, fazendo isso, eu vou pegar aqui x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n. E aí eu vou simplesmente trabalhar com a parte interna. 165 e 165 negativo. Então, passando primeiro para as bordas, nós vamos ter, nesse caso, que x barra menos mi é 165 que multiplica sigma sobre raiz de n, e aqui menos 165 que multiplica sigma sobre raiz de n. E o que nós temos agora na próxima passada é isolar esse mi, né? Então, aqui, o que nós vamos ter é menos mi, passando o x para lá, né? O x barra. Se ele está positivo aqui, ele vai passar negativo para cá. Então, x barra negativo mais 165, que multiplica sigma sobre raiz de n. E aqui, x barra é positivo, passa negativo, menos x barra menos
165, que multiplica sigma sobre a raiz de n. Como nós temos uma propriedade de desigualdade, e nós estamos no caso de μ ser um valor negativo, nós vamos pegar aqui esse processo da desigualdade e vamos multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Eu vou multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Multiplicando isso aqui tudo por menos 1, nós vamos também inverter as desigualdades, né? Então, multiplicando tudo por menos 1, o que vai acontecer é o seguinte. Tudo que for negativo vai passar a ser positivo, né? E multiplicado positivo com negativo vai dar negativo, né? O que for negativo é positivo e o que for positivo é negativo. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o que nós temos? O processo. Nós temos para as desigualdades. É que eu tenho x barra positivo, aqui nesse caso, né? Ó, mais 165, que multiplica sigma sobre raiz de n. Inverti, ó, a desigualdade. Mi x barra positivo menos 165, e multiplica sigma sobre raiz de n. Bem, veja que o que nós temos aqui agora, eu estou dizendo que essa quantidade aqui, ó, essa quantidade aqui, ela é maior do que μ, e essa quantidade aqui, ó, pela desigualdade, eu estou dizendo que ela é menor do que μ. Então, para finalizar, eu vou só rearranjar esses limites. Porque, veja, se eu estou dizendo que μ é menor do que isso e que μ aqui é maior do que isso daqui para nós é o nosso limite superior, né? Ó, e isso daqui é o meu limite inferior. Por quê? Porque eu estou dizendo ó, que μ é menor do que essa coisa que é maior do que μ. Ó. E μ na realidade, μ é menor do que essa coisa. E μ aqui é maior do que essa coisa. Então, só vou rearranjar. Ó, eu vou dizer que μ é menor do que isso aqui. Né? Ó, μ é menor do que isso. O que é isso? É x barra mais 165, que multiplica sigma sobre raiz de n. E que μ é menor do que essa quantidade aqui. Então, é x barra menos 165, que multiplica sigma sobre raiz de n. Né? Então, falando isso daí, percebam uma outra coisa. Eu vou refazer essa parte aqui. Essa parte toda que eu construí aqui, eu vou só refazer essa parte de baixo, né? Eu estou dizendo aqui, então, que a, que a probabilidade, né? Ó, a probabilidade de μ estar, vamos abrir aqui mais um pouquinho, a probabilidade de μ estar entre um limite inferior, que é o meu x barra menos 165, que multiplica sigma sobre raiz de n, e μ ser menor do que x barra mais 165 vezes sigma sobre raiz de n, isso daqui tem probabilidade 0,90. Eu estou dizendo isso. Bem, percebam então que essas quantidades aqui, ó, elas são iguais a menos de
um sinal positivo e outro negativo. Isso daqui é o que a gente chama do erro do intervalo. É quando o William Bonner está falando das proporções para a intenção de votos, que ele diz assim: a margem de confiança, quer dizer, a confiança dessa pesquisa, nesse caso, né, olha, é de 90% com 2 pontos percentuais, para mais e para menos. É equivalente à analogia. O que só está modificando aqui é porque eu estou falando em termos de média e não de proporção. Mas aqui eu posso dizer, a confiança dessa pesquisa é de 90%. Quando se fala a confiança dessa pesquisa, está dizendo assim, a confiança de eu afirmar que esse intervalo contém o parâmetro de interesse é de 90%, com erros é para mais, é para menos. E aí eu só precisaria calcular, pegar o sigma, colocar aqui, qual foi o seu tamanho da amostra, colocar aqui, e o x barra foi quanto? Eu calculo. E aí, esse resultado aqui é o que vai me dar o meu limite inferior e o meu limite superior. Então, o que sempre nós vamos fazer é esse procedimento de cálculo. É assim que se constrói um estimador intervalar. Só que vocês não vão precisar ficar fazendo aquelas deduções todas, mas não. A gente pode fazer um caso geral. Como assim? Ó, então eu vou dizer que um IC para média com confiança 1 menos alfa, ele vai ser sempre dessa forma. Nós vamos pegar, vamos escrever com outra notação agora. Eu vou dizer que eu vou pegar o meu x barra menos mais, que é tanto para o limite inferior e o superior, eu vou pegar o z alfa sobre 2, que multiplica sigma sobre raiz de n. Esse z alfa sobre 2 foi esse z que nós calculamos aqui, ó, que nós vamos achar ele em termos tabelados, dependendo do alfa que nós assumirmos. Então, isso aqui é tabelado. Está vendo onde nós estamos precisando da distribuição? A distribuição a gente acaba precisando de saber para poder obter o que a gente chama de ponto crítico, vamos dizer assim, do limiar para a construção do limite inferior e superior. Então, isso aqui é o quantio da minha quantidade pivotal. Então, o quantio é aquele ponto em que eu tenho uma área abaixo e essa área é conhecida, que é a nossa probabilidade. Só que a área abaixo, para nós aqui nesse caso, ela vai até o μ igual a zero. Então, nesse caso aqui foi 1,65. Se eu mudasse esse 5 dele de 5, um alfa de 10, ou melhor, um coeficiente de confiança de 90 para 95, o meu alfa, nesse caso, ele seria 5%, por consequência, Z alfa sobre 2 seria 2,5%, significa então que eu precisaria, para achar o meu Z alfa positivo ou negativo, o Z alfa sobre 2 positivo e o Z alfa negativo, eu teria que vir para esse caso, né? Se é 5% de área e aqui dentro 95, eu precisaria de a 2,5% para cá e 2,5% para cá. Significa que aqui dentro eu teria que olhar 47,5 e 47,5, né? Para que essa soma aqui resulte em 95% de área. Então, a 47,5 eu teria que vir aqui na tabela e vou achar o valor mais próximo de 47,5. Está aqui, ó, cravado. 47,5 significa que o meu ponto aqui, Z alfa sobre 2, é 196. Então, significa que esse valor aqui, ó, é 196 positivo e 196 negativo. Tá vendo? Mudou, já não é mais 165.
porque eu mudei o valor do meu coeficiente de confiança. E aí eu parto para o cálculo do mesmo jeito, mas isso aqui é um padrão. Sempre vai ter isso daqui. Então, por isso que nós, filosoficamente, nunca vamos dizer, né, que o parâmetro está dentro do intervalo. Nós vamos dizer que o intervalo contém o parâmetro, porque ele quem oscila o intervalo, e não o parâmetro que fica correndo em torno da reta dos valores de x. O parâmetro está parado, ele é um número fixo, nós aqui não o conhecemos. Então, para cada amostra, a gente tem um valor diferente para o limite inferior e o limite superior. Tá? Então, espero que tenha ajudado. Peguem os materiais que nós temos na nossa página institucional, resolva os exercícios para o caso de estimador intervalar para a média. Tá? Um abraço, estudem e vamos fazer logo mais uma aplicação para teste de hipóteses. Até mais!